Café com Cavanha traz hoje o tema Os impactos do coronavírus sobre os preços do petróleo, com Marcelo Simas, professor de Geopolítica de Petróleo, COP, UFRJ, PUC-RJ, IBMEC e Head de Gestão do Conhecimento no Energy Hub. E Ricardo Giammattei, consultor em óleo e gás e finanças e economia. Boa noite e obrigado por aceitarem gravar esse café. Boa noite, Cavanha. Obrigado por mais um convite. Espero que a gente possa ter uma bela discussão essa noite. Boa noite, Cavanha. Muito obrigado também pelo convite aqui, pelo honroso convite de participar desse evento. Obrigado aos dois. Com a chegada do coronavírus, Simas, o consumo de petróleo, a demanda reduziram? Como é que ficou o volume mundial? Pois é, o que acontece, né? O coronavírus, as pessoas falam-se muito, né, do coronavírus em relação às questões de epidemia, né, e tudo, mas tem uma questão geopolítica por trás que ninguém explorou, né? Você não vê na mídia de uma forma geral. Então, o coronavírus, ele é um capítulo nessa geopolítica, mais do que do petróleo, né, da geopolítica mundial, que é parte da chamada guerra híbrida que se trava entre os Estados Unidos e a China pela hegemonia mundial. Então, o que é a guerra híbrida? Né? Principalmente depois, né, digamos, do choque do 11 de setembro, os países não querem guerrear diretamente entre eles, porque, obviamente, né, os Estados Unidos têm um poderio militar que é incontestável, obviamente, mas a China tem armas nucleares, bem como o seu aliado, que é a Rússia. Então, os países evitam, né, claro, de se confrontar. Então, foi criado o conceito de guerra híbrida. Então, nessa guerra híbrida, é a utilização de vários instrumentos, como, por exemplo, a política, a cibernética, a chamada guerra jurídica, o lawfare, fake news, guerra diplomática, intervenção eleitoral, terrorismo e a questão biológica. Então, nesse momento, se travam, né, entre os Estados Unidos e a China, e os seus aliados, né, obviamente, essa guerra híbrida, guerra cibernética, e o coronavírus se inclui nessa guerra biológica. Então, o que acontece? Existem laboratórios de alto nível de segurança nos Estados Unidos e nos seus aliados, e na China também, onde são fabricados elementos que têm uma capacidade dual, ou seja, tanto para descoberta de remédio, cura, né, de novas doenças de remédio, quanto também pode ser usado para a questão biológica. Então, o coronavírus está exatamente nessa linha. O coronavírus foi um vírus que foi tirado no laboratório canadense de experiências americanas pelos chineses e levado para o Wuhan. Por que o Wuhan é exatamente, né, o epicentro disso aí? Porque o laboratório é lá, exatamente em Wuhan. E se perdeu o controle, obviamente que ninguém quer fazer um negócio desse, ainda mais no seu país, então se perderam o controle. E ao perder o controle, se espalhou essa doença, né, que ainda não foi ainda mapeada corretamente, né, em termos de DNA, mas vai ser descoberto, porque o coronavírus nada mais é do que um dos vírus da gripe. E o vírus da gripe ele tem constantes mutações. Então essa é a questão, né? Isso é uma fonte do Dr. Francis Boyle, que é da Universidade de Illinois, que foi a pessoa que fez exatamente os protocolos, né, no governo Bush em relação a essa questão, a guerra biológica. Agora, sobre a influência disso nos volumes de óleo mundial, que são... Hoje o mundo consome o quê? 100 milhões de barris? Em torno de 100 milhões, né? Exatamente. Houve redução ou o consumo continua o mesmo? Como é que isso está? Não, o que acontece? Exatamente em função disso, né, num primeiro momento, o que acontece? Há uma redução da demanda porque as pessoas estão... há uma restrição à circulação urbana, primeiro urbana, depois essa circulação se dá no nível regional e depois a nível mais de viagens entre países, né? E isso tudo vai afetando a demanda do petróleo, porque o petróleo, basicamente, né, onde ele está aprisionado, é na matriz de transporte. Então, a matriz de transporte é a principal utilização do petróleo. E também, claro, tem as outras utilizações, que é a utilização não energética, na petroquímica, mas esse é o primeiro
o primeiro efeito. Logo, há uma redução na demanda. E ao se reduzir a demanda no setor de transporte, também no de petroquímico, né, que tem uma série de plásticos, né, por exemplo, há uma redução na economia de uma forma geral e há uma depressão. E é o caso da China, então. Então, está havendo uma redução na demanda pela redução da demanda não só de petróleo, mas da economia chinesa. Então, essa é a questão. Agora, já matei. A crise é mais na demanda, no consumo, ou é na oferta? Porque a oferta está no limiar, né? Está sempre as pessoas querendo reduzir a oferta para manter o preço. E teve duas ondas de preço, é isso? Como é que funcionou? Na verdade, primeiramente, agradecer ao professor Marcelo, porque ele trouxe uma perspectiva que realmente não é uma perspectiva que está tão disponível assim. Pelo menos eu não tive essa percepção na literatura do que está se falando. Tem a versão oficial que se coloca na mídia, principalmente, é que teria sido mais um vírus de origem aleatória, que teria sido algo que aconteceu entre um morcego e uma cobra, que acabou gerando uma variação desse vírus, que realmente é um vírus de natureza parecidas com o vírus da gripe. Mas, assim, eu não sou médico, eu não sou biólogo, eu só converso com pessoas do segmento, e a percepção que eu tenho, basicamente, eu dividiria em duas coisas. Uma é a questão do vírus per se. É um vírus que já demonstrou ter um potencial de contágio muito elevado, ele muito rapidamente ele se alastrou pelo mundo, assim, a gente já tem casos em mais de 80 países, e isso é uma coisa sem precedentes, pelo menos, vou dizer, sei lá, desde a gripe espanhola, por assim dizer. E, muito embora o vírus pareça ser um vírus fraco do ponto de vista de letalidade, ele é um vírus com potencial mutagênico muito grande. Então, assim, estatisticamente, se você começa um vírus que é muito mutagênico, a chance de repente, ele virar um vírus com um poder, uma letalidade muito maior, que realmente possa criar uma pandemia mundial de grande impacto, talvez seja o centro das preocupações do ponto de vista biomédico da história. E como é que se conecta a questão do petróleo, né? Certamente pelo lado da demanda, porque o ser humano é um ser humano que trabalha com expectativas racionais, né? Na verdade, isso sendo alguma coisa do tipo, quando você acha que alguma coisa vai acontecer, ela vai lá e acontece. Então, no primeiro momento, você tem um choque de demanda pelas questões que o professor Marcelo falou, questões relacionadas à diminuição de transporte, tanto em escala menor, né, dentro das cidades, dentro dos países, quarentenas impostas, e numa visão um pouco maior, a questão do combustível de aviação e do combustível marítimo, realmente, você continuando com essa incerteza, principalmente em relação à capacidade ou não de se controlar essa epidemia antes dela chegar a ter uma letalidade maior, o impacto de médio e longo prazo é um pouco imprevisível. Sim, olhando pelo ponto de vista estatístico, eu gosto de pensar assim, quantos vírus importantes em relação a quantos vírus existentes nos últimos 500 anos causaram algum tipo de impacto relevante na sociedade. Foram muitos poucos. Então, eu prefiro acreditar que esse vírus vai ser mais um que vai ser contido e que realmente não vai causar uma pandemia mundial. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que não há porquê o petróleo ter derretido $15 por barril por conta de um vírus que, sim, é um vírus a mais como outros que já apareceram em diversos momentos nos últimos 50, 60 anos. Então, a minha questão é assim, que outras coisas podem existir por trás que pegam carona num tema que pode se tornar global, que faz derreter $15 o petróleo, enquanto na briga lá dos Estados Unidos com o Irã,
o petróleo mexeu $5. Então eu coloco essa põe na interrogação. Eu não sei a resposta, mas a impressão que eu tenho é que existe alguma coisa acoplada que não faz sentido uma guerra do Irã mexer $5 o petróleo e um vírus tão rapidamente mexer com $15 o preço do petróleo. Então, Giammattei, você está considerando que há mais fatores do que só o coronavírus, há outras coisas que a gente não sabe quais são. Simas, você consegue fazer uma ilação do que poderia ser isso? O que acontece é que você tem uma disputa entre... O que acontece? A Arábia Saudita, ela tem os Estados Unidos como seu aliado, né, no que diz respeito à sua segurança. Mas ela tem a Rússia como seu aliado no que diz respeito à manutenção do preço do petróleo. Então, eles são realmente... A Arábia Saudita tem esse papel duplo, né, de ser aliado dos Estados Unidos e da Rússia. E, realmente, a Rússia, já há algum tempo, ela não vinha se sentindo satisfeita de reduzir. O que acontece? O petróleo ele já veio numa trajetória de queda, já tem, no final de 2018, no ano passado também, por conta da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Então, ele já vinha numa trajetória de queda no ano passado e foi sustentado exatamente pelo chamado grupo OPEP+, que reúne os países do OPEP e mais alguns, né, que você tem a Rússia, liderada pela Rússia, e outros países. Então, a Rússia não vinha se sentindo muito confortável nessa posição de reduzir a sua produção. No final do ano passado, resolveu-se uma redução da demanda da ordem de 1.700.000 barris. E agora, nessa reunião recente, né, que teve, queria-se uma nova redução. Na verdade, a ideia era que isso ficasse, né, até o fim do ano por conta do coronavírus, né, de ter afetado o preço do petróleo. E queria-se uma nova redução de 500 mil. Então, a Rússia foi contra isso aí. Então, o que parece, né, intempestivamente, porque, né, a gente viu esse pânico hoje, né, em todos os locais no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, no mercado de petróleo, né, enfim, um pânico generalizado. Então, o que a gente consegue identificar isso é que a Arábia Saudita unilateralmente tomou essa decisão em relação a ampliar a sua produção e, obviamente, vai reduzir, né, vai aumentando a oferta, reduzindo a demanda, vai reduzir o preço, né, do petróleo. Né? Então, isso parece uma coisa unilateral feita pela Arábia Saudita, porque, na verdade, o atual rei da Arábia Saudita é o Mohammed bin Salman, é o verdadeiro, o rei de fato, né, da Arábia Saudita. Ele é ministro da Defesa, mas também é o príncipe herdeiro e é quem está tomando as decisões. E ele costuma tomar decisões intempestivas, né, como a gente já viu no ataque aos Houthis em Omã. Então, ele tem essa característica. Então, o que a gente vê isso é uma unilateralidade, né, da Arábia Saudita em relação a essa questão. Agora, vamos ver, né, temos que ver pelos próximos dias o que vai acontecer, porque você tem várias consequências em relação a isso, né, em relação ao preço do petróleo, e aqui no Brasil também. Né? É essa questão que eu queria colocar, Simas, para o Giammattei e depois você também. Quer dizer, que consequências a gente tem para o Brasil e se os preços ainda tendem a cair mais do que já caíram ou tendem a se recuperar. Claro que isso é uma coisa visionária, uma aposta, mas o que dá para enxergar em cima disso e as consequências para o Brasil? Conectando com o tema que o professor Marcelo falou, é interessante perceber uma eventual conexão geopolítica, assim, como se o coronavírus fosse uma onda e aí a Rússia resolveu dar uma surfada para ver se pegava uma carona e causava algum dano maior aos Estados Unidos. E, na verdade, existe uma linha por trás disso tudo, que é a Rússia está machucando bastante os Estados Unidos, e no momento que os Estados Unidos vira exportador para a Europa, tanto de petróleo quanto de gás GNL, ele começa a bater de frente com a Rússia, que é uma das principais provedoras de petróleo e GNL na Europa. E a gente já viu que ano passado, depois da África, a Rússia foi a maior fornecedora de GNL para a Europa e ela tem todo o interesse de tentar estrangular a oferta americana no sentido de tirar a capacidade de exportação de GNL que vem a partir da questão do shale gas nos Estados Unidos
e é viabilizada por preço muito baixo, e que nós sabemos que muitas das empresas, tirando as majors, se encontram em situações financeiras desfavoráveis e que só está precisando de um empurrãozinho para ir penhasco abaixo. Então, eu entendo que existe uma camada geopolítica por trás dessa disputa. E a atitude de 2, 3 dias para cá da Arábia Saudita em relação a uma guerra de preços contra a Rússia, eu fico até pensando se não tem uma teoria da conspiração por trás, tipo assim, o Trump liga para o príncipe, ministro da energia, e fala, dá uma batidinha lá na Rússia, para eles pararem de me perturbar aqui em relação à minha atividade no Golfo do México. O que a Arábia Saudita fez foi absolutamente irracional do ponto de vista econômico. Os petróleos da Arábia Saudita, o mais relevante, que é o Arabi Leve, e o petróleo Ural da Rússia, que também é o mais relevante, são petróleos basicamente idênticos. Eles devem tradar num preço muito parecido em relação ao Brent. O que a Arábia Saudita fez foi basicamente dar um desconto 4 vezes maior do que o preço normal do petróleo. Então, no sentido de machucar a economia russa, no sentido da oferta de petróleo, a capacidade financeira das empresas, e enfraquecê-las vis-à-vis o dano que elas podem estar causando e vão causar, né? E essa guerra de preços, inevitavelmente, vai colocar o shale gas numa posição bastante complicada se ela perdurar muito tempo. Porque já estava no limiar, né? O shale gas já estava tendo alguns balanços. Eu não acredito que essa guerra de preços vá continuar por muito tempo, e porque, assim, não é que nenhum país querer estrangular outro com sanções. É basicamente duas empresas vendo, assim, quem aguenta mais tempo debaixo d'água. E aí é uma questão de natureza diferente. O ponto que se coloca dentro do comportamento do mercado financeiro é justamente o nível de incerteza e o fato de que o mercado financeiro gosta de caos, né? Se a gente entrar um pouco, né, no estudo da economia comportamental, a gente vai, e nos modelos econômicos que regem o mercado financeiro, muito mais ligados aos derivativos do que efetivamente aos ativos reais, como as ações, o barril de petróleo, a arroba de boi, o que seja, você vê que quem derreteu foi o mercado futuro, né? Basicamente, o mercado spot não derreteu tanto quanto o mercado futuro, né? O mercado futuro é a sinalização do que os agentes do mercado entendem que pode ser a direção. Mas, por outro lado, quando um ativo cai 30%, no dia seguinte ele vai subir 10%. A Petrobras, quando subiu 25% no dia que anunciou que ia descobrir o pré-sal, ela caiu 13% no dia seguinte. E hoje ela caiu 25%, é isso? Uma coisa desse tipo? Acho que ela fechou numa queda de 21%, se eu não me engano. Mas por quê? Porque o Brasil hoje teve uma balança comercial de 50 bilhões de dólares positiva no ano passado, basicamente em cima da exportação do pré-sal da Petrobras. Então faz todo sentido que a Petrobras derreta no momento que o preço de petróleo sinaliza para $35. Agora, Sibas, as consequências em termos vamos chamar de gestão do abastecimento no Brasil, as consequências dessa redução de preços e tudo, tem consequências importantes? Como é que isso funciona no Brasil? Um gancho no que o Giammattei falou, para completar, né, esse raciocínio, existe uma coisa chamada break-even fiscal, ou seja, esses países, os chamados petroestados, que são aqueles dependentes do petróleo, como é o caso da Arábia Saudita e os países da OPEP, e a Rússia também, apesar de ela não depender tanto quanto a Arábia Saudita, existe um preço do petróleo que eles precisam para fechar o seu orçamento, né? Então existe um limite aí, né, em relação a essas quedas de preço, porque esse preço, né, esse break-even fiscal, ele se situa, no caso da Arábia Saudita e da Rússia, alguma coisa em torno de 65 a 70 dólares. Então, como ele falou, será que essa guerra é sustentável? Obviamente que não, porque quem se beneficia dessa guerra de preço? São os consumidores, né? Os países consumidores e os consumidores que vão se beneficiar disso. Então, e até onde eles podem ir, né? Se a gente for pegar
o custo deles, né, o chamado, até onde um país pode produzir, até onde uma empresa pode produzir, né, até o seu custo variável. No caso do petróleo, o custo variável seria o equivalente ao custo de extração. Então, tanto a Arábia Saudita quanto a Rússia têm um custo de extração na ordem de $3, mais ou menos, muito próximo. Então, eles poderiam sustentar uma guerra durante muito tempo, sim, mas seria uma guerra fratricida, não teria sentido, né? Obviamente isso não teria sentido. Então, essa só para completar essas considerações que ele falou em relação à questão internacional. No Brasil, isso terá impacto? Sim, obviamente terá impacto, né? A Petrobras não acredito que vá de imediato reajustar os preços, né? Vai esperar, né? Obviamente, para uma questão de cautela, né? Mas o que a gente tem aqui? Os preços, né, dos derivados. Os preços dos derivados, como foram criados, né, a paridade de poder, a paridade internacional, ou seja, você está alinhando os preços exatamente aos preços internacionais muito rapidamente, né? E isso, obviamente, tem impactos, né? Tem impactos para o consumidor. Mas como é que isso poderia, como é que se fez, né, no passado, né? Porque o que a gente deve evitar é justamente essa volatilidade toda ser transferida para o consumidor. O que foi feito no passado que a gente deveria ter como lição aprendida e, infelizmente, não aprendeu? Quando o preço dos derivados foi liberado, lá em 2002, durante 8 anos, que foi de 2002 a 2010, funcionou perfeitamente, né, o mecanismo da CID. A CID foi criada, a Contribuição sobre a Intervenção do Domínio Econômico, foi criada exatamente para suavizar o preço, né, dos derivados no mercado doméstico. E muitos países praticam isso, né? Então, tinha hora que o preço no mercado internacional estava maior e o mercado doméstico menor. Então, havia uma perda, e depois isso se invertia. E a Petrobras administrava isso. Então, a gente deveria retomar esse mecanismo, né, que está esquecido, ninguém fala mais nisso, mas é um mecanismo que funcionou, né? Eu vejo uma questão que pode vir a acontecer, porque eu, particularmente, como já coloquei, eu não creio que essa guerra de preços seja algo que vá durar uma quantidade de tempo relevante, de forma a reestruturar os fundamentos da oferta e demanda do petróleo, e também lá na questão do coronavírus, a menos de uma improbabilidade estatística, eu também não acredito que seja algo que venha a mudar a dinâmica da oferta e demanda. Mas o que ocorre? Vamos supor que essa guerra de preço vá lá 2, 3 meses. Isso vai ter um impacto nos preços relativos entre o petróleo e os combustíveis. E o Brasil importa mais ou menos assim, 20% a 25% da sua demanda, principalmente no GLP, no diesel e na gasolina. E aí, se você tiver preços muito baixos de importação, acompanhando nos preços relativos do petróleo, você pode ter um problema em que o custo marginal das refinarias nacionais seja maior do que os preços de importação. Então, acaba que o que vai acontecer? Eu vou ter preços internos mais caros do que os preços que eu estou importando. E a Petrobras não vai ser capaz, nesse cenário, de transferir e manter essa paridade de importação, senão ela vai perder muito dinheiro, pelo fato de o custo marginal dela poder vir ser menor do que, inclusive, esses preços de importação. Então, de alguma forma, eu entendo que pode haver um período em que a paridade fica um pouco fragilizada se os preços realmente vierem em um patamar bastante baixo e a Petrobras tiver esse dilema de estar importando combustível mais barato do que ela produz efetivamente. Concordo com o Giammattei em relação a isso, mas coloco só uma outra questão, né? Uma outra questão também que a gente tem que considerar nisso aí é a desverticalização da Petrobras. A desverticalização da Petrobras contribui, né, exatamente para que não se consiga praticar essa política de preço que a gente falou, que foi praticada lá em 2008, 2002 e 2010, justamente porque a distribuição já foi vendida, o refino está a caminho, então a Petrobras não terá mais condição de fazer isso, porque a Petrobras está sendo reduzida a uma empresa só de EIP. Então esse é o grande risco da Petrobras. Justamente uma empresa verticalizada, ela é o hedge natural dela contra essa alta volatilidade de preço. Se a Petrobras fica só ligada ao EIP, como tudo indica, o que vai acontecer? Nós não teremos hedge contra o quê? Contra a queda do preço do petróleo, que é o que está acontecendo.
e isso vai fragilizar muito, muito a empresa e, por consequência, o país, como ele colocou essa questão aí dos preços, a questão do abastecimento. Então, é preciso se repensar, né? Pode ser que isso leve agora a Petrobras a repensar essa questão da sua desverticalização, que é muito, muito complexa. Toda major, ela é verticalizada, do poço ao posto, do poço ao poste, né? Porque são empresas de energia, e essa verticalização é que lhe dá essa segurança financeira perante a volatilidade do preço do petróleo. A gente não vai ter isso mais, né, sendo só a EIP. E já matei, quer dizer, hoje como a Petrobras reduz sua influência no mercado como um todo, como disse o Simas, né, já fica mais parcelada, vamos chamar assim, ou parcial, né, a ANP tem a capacidade de substituir essa gestão do abastecimento? Isso é um grande ponto de interrogação, né? Primeiro porque, assim, esse processo de venda das refinarias, onde a Petrobras concentra um cluster de refino, onde está 65% do PIB do Brasil, que é basicamente o Sudeste e o Centro-Oeste, ela, de certa forma, ela ainda mantém uma certa hegemonia, e o processo de desinvestimento ainda vai levar uns 3 anos. E depois dos 3 anos, ainda vamos levar aí mais uns 2, 3 anos para entender o que é esse novo mercado que vai aparecer no momento em que você tem essa desverticalização parcial da Petrobras, como o professor Marcelo falou. Então, essa é uma das minhas grandes questões, não somente do processo de desinvestimento, assim, por mais que a Petrobras se esforce, e eu tenho as minhas opiniões pessoais, que não vem ao caso nesse nosso café, pode ser que não seja totalmente bem sucedido. Pode ser que ela não consiga vender todas as 8 refinarias. E a ANP, sim, vai ter um papel muito importante como regulador desse novo mercado, que vai ser um livro que a gente vai escrever. Porque, assim, nós estamos desde 53 num monopólio de fato e de direito na parte de refino, e nós, do mesmo jeito que o programa de investimento da Petrobras é um programa de investimento que está acontecendo lentamente, não tão rápido quanto a empresa gostaria, nós não temos muita ideia como é que vai ser um mercado não mais monopolizado no Brasil. Então, o papel da ANP certamente vai ser muito importante na hora de harmonizar a convivência e fazer com que os preços beneficiem o consumidor e que não haja movimentos entre as empresas que não beneficiem o consumidor, que no fundo é o grande objetivo que se está buscando com todo esse processo. Bom, eu concordo com o Giammattei em relação à ANP, né? A ANP vai ter um papel fundamental, porque em a Petrobras se retirando disso, a ANP legalmente já é ela responsável pelo abastecimento nacional. Então isso vai ser um grande desafio, porque a ANP é quem vai ser responsável por abastecer os mais longínquos rincões, né, desse país, como São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, né, a cabeça do cachorro. Então é muito complexo, realmente vai ser um novo cenário. Uma outra coisa que eu destaco, né, que eu também coloco, é que, como eu falei, sendo o preço do petróleo, sendo ele mais baixo em níveis, né, já se fala em chegar a níveis de $20 aproximadamente, isso nos leva a uma situação problemática, né, em relação à Petrobras, porque o seu custo de produção total, quer dizer, aquele que inclui aí, além do custo de operação, como eu falei, o custo de extração, mas também a tributação, o investimento e mais o lucro da empresa, né, que é o custo total de produção, se situa hoje em torno de 35 a 40, $45. Então, uma queda no preço do petróleo vai afetar as operações. E, claro, embora o setor de petróleo pense a longo prazo, mas muitas decisões de investimento vão ser postergadas por conta disso. Né? Não só na Petrobras, a gente já tem que pensar também nos leilões que vão ser feitos esse ano, porque o governo tem uma expectativa, né, são 3 leilões que estão programados para esse ano, também a expectativa. Então, em o preço do petróleo caindo, essa expectativa vai ser frustrada também, como foi ano passado, né? Como foi ano passado em relação à cessão onerosa, que acabou Petrobras praticamente entrando, né, no sistema. Então, é muito complexo isso, né? Então eu vejo com muito cuidado a queda no preço do petróleo, embora a gente saiba que esses movimentos são conjunturais, né? Mas isso pode afetar
um leilão, um desses leilões, justamente pelo preço baixo do petróleo, que não vai conseguir viabilizar os projetos de AIP. Tá certo, tá ótimo. Já matei? Faz um fechamento da sua parte. Eu colocaria duas dimensões aí como cenas dos próximos capítulos, né? Internamente no Brasil, a Petrobras, nos últimos 2 anos, ela mostrou resultados operacionais bem robustos, né? E eu acho que ela aguenta algum tempo de guerra, se vier a acontecer, sem ser muito penalizada. O grande risco que eu veria seria uma total aversão ao risco em novos empréstimos a empresas de petróleo e a Petrobras ter dificuldade de rolar a sua dívida. Fora isso, eu acho que a Petrobras está bem posicionada para suportar essa volatilidade que eu entendo que é de curto prazo. Mas a minha grande dúvida mesmo, e aí você pode colocar cenários, eu não vou fazer isso, mas vou só deixar a semente plantada, é o que o Trump vai fazer. E, na verdade, num ano de eleição nos Estados Unidos, ele não pode deixar acontecer uma quebradeira no Golfo do México, nas empresas pequenas, alavancadas, no momento em aí, então, coloca-se assim, poxa, tudo que ele já fez, vai entrar em recessão, mercado americano, quantos mil desempregos, e aí os democratas vão em cima disso, e aí uma eleição que estava quase ganha pode ir pelo ralo. Então, eu tenho uma expectativa muito grande sobre o que, se essa guerra permanecer aí, por aí, vamos dizer, 15, 20 dias a mais, e parecer uma tendência que possa acompanhar todo o processo de eleição nos Estados Unidos, o Trump vai ter que fazer alguma coisa. Ele não pode deixar acontecer uma quebradeira no cheio do Golfo do México. Então, eu fico muito curioso em saber qual seria a postura do governo americano dentro desse processo, porque ele, dessa vez, é um pouco telhado. Normalmente, o americano é sempre pedra. Nesse momento, ele é um pouco telhado, e eu estou bem curioso em saber como é que isso aconteceria caso se perdurem aí essas volatilidades inesperadas do preço de petróleo. Queria agradecer, então, Ricardo Giammattei, Marcelo Simas, pela conversa, pelo tempo aí que dedicaram ao nosso café. Muito obrigado. Cavanha, obrigado novamente. Muito boa noite para você, professor. Muito boa noite. Obrigado, Giammattei. Obrigado aí, Cavanha, pelo convite, né? Estamos à disposição, né? Certo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Né? Boa noite.